Seja bem-vindo ao EGRcast, o podcast oficial da EGR-DIN. Eu me chamo Valdênia Vasconcelos e aqui a gente conversa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. No episódio de hoje, recebemos Carolina Morim, nutricionista, que vai nos ajudar a entender como a alimentação pode ser uma grande aliada na nossa rotina, no nosso treino e principalmente na nossa saúde. Então, se você quer sair do efeito sanfona, quer melhorar sua energia do dia a dia ou quer entender como comer bem, mesmo com pouco tempo, esse episódio é para você. Olá, Carolina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao EGRcast. Gente, antes de mais nada, queria agradecer esse convite e a oportunidade. É uma alegria fazer parte de um projeto como esse e só tenho a agradecer por esse momento. Vamos embora compartilhar conhecimento. Simbora. Carolina, para iniciar, conta um pouco sobre sua trajetória e o que te inspirou a seguir a carreira de nutricionista. Perfeito, eu digo que essa história é sempre uma história um pouquinho nostálgica, né? Desde criança eu tenho esse amor aí em relação tanto a alimento, comida, sempre fui aquela criança de brincar de comidinha, de restaurante. E aí lá na adolescência eu acabei descobrindo que existia uma profissão que atrelava cuidado, que é uma outra coisa que eu gosto, cuidar das pessoas. Acabei descobrindo que existia algo que trabalhava com as duas vertentes, tanto com a área de saúde, né, o cuidado, quanto com a alimentação. E aí, quando eu descobri a profissão de nutrição, estava ali, acho que por volta de 12, 13 anos, conheci uma nutricionista que trabalhava com isso, e aí entendi que eu podia juntar duas paixões, e a partir daí escolhi e prestei vestibular para nutrição pela Universidade Federal, e de lá para cá tenho colhido essa satisfação de poder trabalhar com algo que gosto, que é cuidar, e também com alimentação. Perfeito. Muitas pessoas acham que se alimentar bem é cortar tudo o que gosta, né? Verdade. Como você explicaria o verdadeiro significado da nutrição na vida das pessoas? Perfeito. Eu costumo fazer uma analogia que é assim. Quando a gente compra um carro, a gente quer colocar o melhor combustível nele para que ele possa, de fato, desempenhar toda a sua performance, né? Então, a gente procura ali o melhor combustível para cuidar daquele carro. Eu faço sempre uma analogia de que o nosso corpo é semelhante a um carro, onde a gente vai procurar o melhor combustível, né, para que a gente possa ter aí mais saúde e mais vitalidade. Logo, a alimentação vem dentro desse contexto. Buscar o melhor combustível, a melhor alimentação dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, que a gente sabe que hoje em dia as pessoas vivem uma vida muito corrida, e aí a partir disso a gente poder organizar uma rotina de alimentação. Eu digo sempre que não é cortar por cortar, até porque cada indivíduo vai ter sua realidade, mas é buscar uma vida e, obviamente, uma alimentação mais equilibrada. Tudo na vida da gente envolve equilíbrio e a alimentação não é diferente. Apesar de usar a palavra o melhor combustível, fazendo analogia com o carro, eu gosto sempre de dizer que o melhor é individual. A gente precisa entender a alimentação como algo individualizado, respeitando a rotina e a realidade de cada um. Logo, cuidado com esse cortar, né? Vou cortar. Cortar o quê? Né? Por isso a importância do profissional nutricionista, para que ele te ajude a auxiliar nesse processo de, na verdade, equilibrar a alimentação. E como a nutrição pode ajudar a melhorar o rendimento nos treinos? E existe alguma alimentação ideal para quem está começando a treinar agora? Perfeito. Essa pergunta eu acho que é muito relevante, principalmente para o público, né, que vai estar acompanhando aqui esse videocast. O que eu digo sempre é o seguinte: a alimentação voltada para a atividade física, na verdade, é a tua alimentação habitual, mas considerando o teu cotidiano e o tipo de atividade física que você está fazendo. Então, de uma maneira geral, é buscar uma alimentação equilibrada, respeitando os teus horários, o teu tipo de treinamento, a rotina onde você vai estar desenvolvendo tua vida pessoal, tua rotina alimentar e a atividade física. Logo, de maneira geral, para a gente, né, nós desportistas que estamos buscando qualidade de vida através de uma alimentação mais equilibrada e de atividade física, eu digo sempre que é uma alimentação saudável e com equilíbrio. Agora, claro, respeitando a individualidade de cada um, a gente vai estar ali desempenhando um contexto mais harmônico para cada um. Então, a gente sabe que tem indivíduos que têm um treino com maior intensidade. Logo, o nutricionista vai estar ali mais atento àquele tipo de atividade e vai estar ali calculando e orientando esse paciente. De maneira geral, uma alimentação equilibrada, respeitando a tua rotina, respeitando os teus intervalos e, caso seja necessário, obviamente, pode-se associar aí algum tipo de suplementação. Mas eu digo que o segredo, o sucesso para uma alimentação voltada para uma rotina saudável que tem atividade física como um pilar, é uma alimentação equilibrada.
Ok, perfeito. Então, a gente sabe que muitas pessoas só procuram um nutricionista quando quer emagrecer, É verdade. não é verdade? Eu gostaria que você explicasse quais outras situações que a nutrição também pode ajudar. Perfeito. A gente estava citando aí uma das possibilidades agora, que é a alimentação voltada, né, para o treinamento físico. Mas eu costumo dizer de uma maneira geral, e boto sempre assim, graças a Deus à frente, que é o contexto de que a alimentação, a nutrição, ganhou um contexto muito diferente nos últimos anos. Se você pensar no profissional de nutrição há 10 anos atrás, ele tinha um papel e uma realidade. E essa realidade era muito de emagrecer. Nutricionista é feito para fazer você ficar mais magro. E, na verdade, a alimentação ela faz parte do cotidiano do indivíduo durante toda a sua vida. Eu fiz essa analogia agora com o carro, né? A gente precisa estar bem alimentado para desenvolver as nossas atividades. Logo, a nutrição, ela se encaixa em todas as fases da vida. Eu costumo dizer hoje que se a gente olhar ali para o ciclo da vida, a nutrição ela vai estar desde o período pré-concepcional, ou seja, um casal que está ali procurando ter um bebezinho, procurando ter filhos, já é importante estar cuidando da sua alimentação para ter uma concepção mais saudável, né? E, obviamente, isso segue durante todo o ciclo da vida. Então, a nutrição ela está presente no período gestacional, a nutricionista que cuida desse período aí materno, infantil, é essencial. A alimentação vai estar ali no pós-parto, naquela mulher que está aprendendo a equilibrar a alimentação para amamentar, se assim for o seu desejo. A gente vai ter a alimentação voltada para a criança, desde a introdução alimentar até o processo de formação mesmo, né, do hábito alimentar daquela criança e daquele adolescente. Falando em adolescente, eu digo sempre que é uma outra fase da vida e já é uma fase em que estão buscando a academia, a atividade física. Então é muito importante ter um acompanhamento com o nutricionista. É uma fase da vida que, se a gente não tem atenção, pode-se desenvolver alguns transtornos relacionados à alimentação. Haja vista que é um momento da vida em que o jovem está um pouco mais preocupado com o corpo, né? Está ali se conhecendo. Então, a nutrição também entra nesse contexto e segue-se pela vida adulta. E, obviamente, se a gente trabalhou todo esse contexto, desde a pré-concepção até a vida adulta, no envelhecimento, a gente vai ter um envelhecimento mais saudável. Mas eu costumo dizer que hoje o profissional de nutrição, ele está atuando em todas as áreas do ciclo da vida de um indivíduo, seja ele praticante de atividade física ou não, tendo ele uma patologia ou não. É importante que, ao menos uma vez na vida, a gente faça uma consulta nutricional e entenda a nossa individualidade alimentar. E no caso, Carol, de quem tem problemas de saúde, seja diabetes ou colesterol alto, hipertensão, essas pessoas precisam de um plano diferente? Como funciona? Explica pra gente. Perfeito. Eu digo sempre que, independente de ter uma patologia, uma doença ou não, a alimentação é algo individual. E eu chamo muito a atenção disso porque a gente tem aquela mania de querer pegar a dieta do vizinho, a ideia de suplementação do vizinho. E, na verdade, tendo ou não algum tipo de patologia, somos seres únicos. Eu digo que quando a gente olha para as nossas mãos, são 5 dedos, um diferente do outro. Assim também são os indivíduos. Então, contexto de saúde ou contexto de doença, a nutrição, a dieta, ela precisa ser individualizada. Mas eu faço uma ressalva importante. No caso dos pacientes, né, dos nossos pacientes de uma maneira geral, diabéticos, hipertensos, com alteração de colesterol, existem recomendações nutricionais específicas para essas patologias. Logo, a nutrição vai estar atendendo também essa individualidade patológica. A gente conhece muito popularmente que o diabético precisa cortar açúcar, mas não é só cortar o açúcar, é equilibrar o carboidrato dentro da dieta. Logo, se existe a patologia, precisa sim da necessidade de individualização de uma dieta. E aí o nutricionista está ali habilitado para entender cada contexto e, obviamente, trazer um cardápio individual de acordo com cada patologia. Perfeito. A gente sabe que tem aquelas pessoas que têm a vida muito corrida e não conseguem comer bem. Verdade. Que dica prática você daria para essas pessoas que querem se alimentar melhor, mas com pouco tempo? Maravilha. Eu digo que a gente vive hoje uma realidade social, né, onde tá todo mundo meio que numa correria. Hoje a gente pergunta assim, né, tá tudo bem? Como é que você tá? E a pessoa diz, tô corrida. É E eu digo, opa, vamos trocar esse termo aí, né? É muito importante a gente entender que cada indivíduo tem o seu contexto. E essa correria vai estar mais intensa para um do que para outros. Mas, de uma maneira geral, infelizmente, estamos todos muito acelerados. Por isso que é importante fazer atividade física, porque aí a gente vai organizando os outros contextos de vida. Mas, de uma maneira geral, para quem tem uma vida
mais agitada, com um tempo mais limitado, eu digo que 3 coisas são extremamente importantes. O primeiro eu digo que é assim, é o giro dentro de casa. Abre tua geladeira, abre teu armário, vê o que você tem dentro de casa. Parte daquela história que a gente diz assim, eu comi qualquer coisa, eu comi o que tinha. Vem de uma desorganização no sentido de que às vezes a gente não sabe nem o que tem em casa. Muita gente já passou por aquela situação de venceu determinado produto dentro de casa. Por quê? Porque eu joguei ali no armário, eu guardei e eu acabei não vendo, né, que eu tinha aquele produto. Então, de maneira geral, o que eu sempre digo, dá uma olhada primeiro nos teus armários e na tua geladeira. Isso te ajuda a entender o que você tem disponível e aí isso explora um pouco mais tua criatividade. Segundo ponto importante, trabalhar com lista de compras e estabelecer ali um prazo do mês que você faz compras. Eu vou trazer o meu exemplo prático, tá? Eu já tenho uma lista aí de produtos, de alimentos e, enfim, uma rotina prática de supermercado, mas de maneira geral, o que eu faço? Eu nunca faço feira no começo do mês, porque eu sei que isso vai tomar mais tempo, o supermercado está mais cheio. Então, estou sempre olhando o que tem na minha geladeira, no meu armário, e estou sempre ali preenchendo a minha lista. E ali, depois do dia 10, mais ou menos, eu faço a minha feira, porque o fluxo do supermercado já está mais baixo, e eu tenho sempre uma listinha. Então, eu não perco tempo dentro do supermercado e eu compro objetivamente aquilo que eu vou usar. Então, para você que está na correria, olha o que tem dentro de casa e faz sempre uma listinha para você estar acompanhando. E o terceiro e última orientação, de maneira geral, que eu sempre digo, é tenta estabelecer uma rotina de uma vez por semana dentro da tua realidade. Adianta o preparo das tuas refeições. Já deixa ali pré-pronto algumas coisas. Na minha rotina, por exemplo, eu gosto de fazer isso aos domingos. É um dia que eu estou o dia todo em casa, então eu gosto de já deixar ali as proteínas temperadas, eu gosto de já adiantar ali o feijão, o arroz, algumas raízes já deixo pronta. E aí, durante a semana, eu já vou com os meus alimentos ali pré-prontos, eu vou finalizando algumas coisas. Tem gente que gosta da marmita, e eu acho uma dica valiosíssima. Mas se você não tem o tempo da marmita pela vida corrida, pelo menos deixar algumas coisas já pré-prontas ou prontas, guardadinhas na geladeira, já vai adiantar e muito a tua alimentação. Então, ver o que tem dentro de casa, fazer uma lista e deixar os alimentos pré-prontos, isso já vai garantir, eu posso dizer, quase que 70% da tua rotina de uma alimentação mais equilibrada. Perfeito. Muitas pessoas têm dúvidas sobre suplementação. Perfeito. Quando e para quem você indica o uso desses suplementos? E eles realmente são necessários? Maravilha. Suplementação, eu digo que sempre é um tema polêmico, mas a gente pode entender da seguinte forma. Eu digo que tudo que vem para auxiliar o teu resultado de qualidade de vida e de saúde é positivo. Agora, a gente precisa entender o contexto. Então, quando a gente fala em suplementação, a gente está sempre pensando em complementar algo que está faltando. Por que disso, de fato? Porque suplemento hoje existe uma gama imensa. A gente escuta muito falar sobre whey protein, creatina, alguns tipos de vitamina, né? B12, vitamina D, alguns tipos de minerais, o magnésio, né? Que tá tão em alta aí. E aí, de maneira geral, não é receita de bolo, não é copia e cola e aí a gente vai todo mundo reproduzindo isso. Hoje eu brinco que no consultório o paciente já chega com a lista de suplementos pronta, que ele já comprou, já se adiantou, mas que ele não entende ali o que funciona de fato ou não para ele. Então, regra básica de suplementação. Primeiro, sempre procurar um nutricionista para que ele entenda o teu contexto de alimentação e através dessa escuta ativa e análise dos teus exames bioquímicos, ele vai entender ali o que você atende pela sua alimentação e o que você não atender, aí é a hora do suplemento. Claro, existem suplementações que têm um nível de evidência científica muito alto, que já podem ser utilizados na rotina. Porém, é importante a gente entender a individualidade de cada um para que a gente estabeleça a dose que deve ser consumida, a dose não é igual para todo mundo, o horário de consumo em relação à rotina de cada um e, principalmente, o objetivo que o indivíduo quer chegar. Então, de maneira geral, eu gosto sempre de analisar a realidade do meu paciente, entender o que ele faz dentro da rotina dele e aí, a partir disso, a gente vai determinar que suplementações vão fazer parte da sua rotina. Além de não ser receita de bolo, deixa aqui a ressalva. O suplemento, quando não bem utilizado, ele pode atuar de forma negativa. Ao invés de te trazer um resultado positivo de performance, de saúde, ele pode acabar, inclusive, te prejudicando. Então, suplementação sempre de forma individualizada e aí, entendendo o contexto de cada um, a gente vai estar colocando aí na rotina quando necessário. Muito importante. Perfeito. Carolina, para finalizar,
Deixe uma mensagem para as pessoas, aquelas pessoas que estão desmotivadas e que querem começar a se alimentar melhor, mas que não sabem como. Perfeito. Então, para todo mundo, de uma maneira geral, como eu comentei aqui anteriormente, que vive numa correria e que aí, por causa dessa correria, acaba se apresentando aí mais cansado, mais indisposto. A gente escuta muito isso no consultório, né? As pessoas, elas dizem pra gente, nossa, eu tô extremamente cansada, eu não consigo fazer atividade física, nem consigo me alimentar bem, porque eu tô tão cansado que eu não consigo dar conta dessa demanda. Eu digo sempre o seguinte, para você que está querendo começar a mudar o teu estilo de vida, pensa numa cadeira. A cadeira, geralmente, ela tem 4 apoios. E aí eu digo sempre que a busca de qualidade de vida, ela tem realmente esses 4 apoios. Um apoio seria a alimentação, o outro seria a atividade física, o outro seria o sono de qualidade e, por fim, ali, o último pilar que seria o cuidado da saúde mental. Eu digo que organizar esses pilares de busca de qualidade de vida é uma tarefa que exige da gente tempo, né, de fato é necessário, mas que exige da gente o start. Então, o start de começar pela alimentação é sempre uma janela de oportunidade muito boa. Por quê? Porque a partir da alimentação eu brinco que uma coisa puxa a outra. Você começa a se alimentar bem, você quer fazer atividade, você já fica preocupado com o horário de dormir. Então, é um contexto, né, que uma coisa vai puxando a outra. Mas, de maneira geral, para você que está desmotivado, o que eu sempre digo é, vale a pena se cuidar. O cuidado que a gente começa a fazer hoje, e não precisa ser grande não, tá? É aquela água que você aumenta, né, que você toma um pouquinho mais durante o dia. É aquele horário do sono que você sai da tela antes. É aquele refrigerante que você reduz o consumo. Eu gosto muito de trabalhar o processo de equilíbrio. Ao invés de sair cortando tudo desenfreadamente, eu gosto muito de dar aquela segurada e a gente ir equilibrando. Então, para você que está em busca e está desmotivado, o que eu digo é, comece, escolhe uma meta, escolhe uma coisa da sua rotina que você está vendo ali na alimentação que não está legal. Pode ser aquele refrigerante que você está comendo muito, pode ser aquele açúcar que você está consumindo em excesso. Começa por uma meta, que a partir dessa, eu tenho certeza que você vai gradativamente buscando outras. E eu digo sempre que dentro dos espaços de atividade física, dentro das academias, e esse projeto de vocês da EGR é um projeto muito diferenciado, dentro desses ambientes a gente se motiva. Então, por isso a ideia de procurar os grupos de atividade física, porque a partir daí uma coisa vai motivando a outra. Então, você faz uma mudança na alimentação e, por consequência, vai puxando todas as outras. Que bate-papo maravilhoso, né, gente? Carol, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada por passar todo o seu conhecimento de forma clara, fácil de entender. É incrível perceber que a alimentação não precisa ser um peso, Verdade. mas sim que ela deve fazer parte do nosso cuidado com a vida. Então, isso é muito importante. A gente agradece sua presença e eu desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço a oportunidade e contem sempre comigo. Estou super feliz com esse empreendimento que está chegando à Carpina e eu tenho certeza que vai somar ainda mais para a nossa sociedade e principalmente para a busca de qualidade de vida. Vai sim, muito obrigada. E para você que nos assistiu até aqui, a EGR DIM está chegando com um propósito muito forte. Seu espaço onde a saúde de verdade vem em primeiro lugar. E se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha com alguém que precisa de um empurrãozinho para começar a cuidar melhor da alimentação e da saúde. E não se esqueça, a transformação começa com o primeiro passo. E a EGR DIM te aguarda lá. Até a próxima!